E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast nosso aqui da Ultra Qualify, mais um podcast especial aqui da nossa Conf 2025. Esse tema aqui agora a gente vai falar sobre tecnologia, sobre o que a gente implementa. Então a gente está aqui com nossos especialistas de tech, né? A gente está aqui com o Renan também, nosso sócio, e eu vou deixar eles se apresentarem um pouquinho também. Pode falar aí, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Gabriel. Sou parceiro aqui hoje da Ultra Qualify. Junto com o Lucas, somos uns dos especialistas em inteligência artificial, que a gente auxilia basicamente na parte técnica e na implementação das inteligências artificiais nos clientes da Ultra aqui. E eu sou o Lucas, sou o responsável, o Head de Tech. Sou desenvolvedor, venho do mundo do hard code, trabalho com tecnologia já faz um bom tempo, 9 anos. Já trabalhei para empresas de fora. Já prestei serviço de todos os níveis, startup, empresas listadas na Bolsa Americana. E é isso aí, estamos trazendo tecnologia de verdade, mais esse mundo do hard code para dentro da Ultra, que hoje é um grande diferencial nesse mercado de IA. Isso. E aí, Renan? Legal. Eu sou o Renan, pessoal, eu sou um dos sócios da Ultra Qualify. Eu atuo hoje mais voltado para o comercial. Inclusive, a gente precisou trazer especialista como vocês, né? Porque a gente começou a vender muito, a gente precisava entregar com qualidade, com velocidade. A gente vai falar do quão é complexo entregar na velocidade que a gente entrega, que não é tão simples, parece que é, né? Então, estou feliz que vocês vieram de São Paulo, do interior de São Paulo, para visitar aqui a gente, e o papo vai ser muito legal sobre tecnologia. É isso aí, pessoal. Então, falando desse ponto, já pegando esse gancho que o Renan falou, né, da questão de quão é difícil, a gente já tinha muitos problemas na operação porque a gente estava vendendo muito, né? Então a gente tem uma boa quantidade de vendas, né? A gente tem um time comercial muito bom e a gente tem uma tecnologia muito boa, mas isso acabou gerando alguns problemas pela quantidade de clientes que estavam entrando, né? E quando o Lucas e o Gabriel se juntaram a nós, a gente tinha alguns problemas, né, na operação. E aí, esses problemas começaram a ter soluções, porque a gente começou a trazer pessoas mais experientes pra gente. Então, pode comentar um pouquinho mais por que agora a gente está acertando tanto e entregar essas IAs, né, em quantidade e mantendo uma qualidade e até melhorando, na verdade, a qualidade, que a gente está fazendo novas versões, né? Eu vou dar um passo para trás um pouco para explicar por que vocês tiveram uma dificuldade, por que vocês precisaram trazer a gente. Hoje eu vejo que o mercado de IA está se assemelhando muito ao mercado de agência de marketing há uns anos atrás. Tem muita gente que não é da área de tecnologia, está vendo um hype, está vendo o mercado explodir e está entrando nesse negócio. Vocês vieram com outro background, vocês eram assessoria de marketing, o Lini que era contador, e vocês começaram a vender IA. O Renan, com o background de tecnologia, ele conseguiu entregar bem, tinham IAs boas, porém isso vai até certo ponto. Se você não tiver uma pessoa técnica, uma pessoa que entende de infraestrutura, de código, de tecnologia de verdade ali dentro, você vai até certo nível. E eu acho que para vocês alcançarem o nível que vocês alcançaram hoje, foi para isso que vocês trouxeram a gente. Sim. Porque começaram a bater em problema de infraestrutura, em problema de, tô gastando muito token, tô gastando muito com infra, falta de otimização, as entregas eram muito manuais. Então hoje a gente automatizou boa parte do processo de entrega. Eu acho que eu até me perdi um pouco aqui, mas era problemas por falta de uma pessoa técnica que vocês tinham, né? Sim, porque quando a gente tem falha de processo, um processo lento, quando entra uma quantidade de clientes que a gente não estava esperando, aí fica um monte de gargalo. Sim. Mas teve coisas além também, porque a gente começou a trazer clientes que exigiam um pouco mais. Queria que uma IA ela consultasse uma base de dados, ela consultasse um estoque, ela interagisse com o CRM. Mas não é que ela entregue um lead para o CRM. Ela vai entregar o lead para o CRM, quando for movido para a segunda etapa, ele faz o comportamento, quando for movido para outra, faz uma ligação. Então começou a ficar muito complexo. E aí quando a gente vai para a linha de produtos, a gente desenha os novos produtos, a gente tem que precificar tudo de novo, a gente tem que calcular os tokens. A gente passou, né, a gente está passando a calcular os tokens agora, algo que a gente não se preocupava, mas antes, quando você faz uma IA muito simples, você não se preocupa com esse custo, porque é muito baixo. Mas a operação que a gente tem, quando dá algum problema de IA numa madrugada, gasta $30, né, que é pouco para uma empresa inteira, como a nossa, que tem vários clientes, mas é muito para aquele cliente que ele está pagando um valor ali específico, né? Então, tem que fazer esse cálculo. Tem também as integrações que a gente faz com a API de WhatsApp, porque assim, quando a pessoa vê a IA de WhatsApp funcionando, ele acha que foi feita uma conexão só.
mas tem várias chances de dar problema ali. Pode dar problema na LLM, pode dar problema no N8N, ou seja, qual for integrador que se usa, pode dar problema na API de WhatsApp que usa, pode desconectar o WhatsApp do cliente, tanta coisa. Quando a IA não funciona, o que o cliente fala pra gente? Não está funcionando. E a gente não consegue tirar, né? A gente não consegue tirar nada dessa informação, a não ser checar cada pontinho desse que eu falei. Exato. Né? Hoje eu vejo que o cliente final, ele tem uma visão muito mágica da IA. Ele acha que ele vai contratar uma IA, não, mas ela vai fazer isso no meu CRM. Às vezes a gente... o cara não entende que é uma integração terceira e tal, porque ele entra no ChatGPT, ele fala, pesquisa no Google aí pra mim, e ele pesquisa. Então ele acha que a IA, ela é uma coisa mágica, que ela tem acesso a tudo, a todo momento. E para você entregar com qualidade essas integrações, essas coisas, é um trabalho muito grande que a gente está desenvolvendo agora. E para isso a gente criou todo esse ecossistema que a gente tem hoje, que acho que você vai falar mais na frente, de dashboard, de N ferramentas, de conexões. Essa parte de conexão de WhatsApp, a gente tem muita coisa interessante que a gente usa por trás. E esse sentimento meio abstrato faz com que tudo fique mais difícil, né? Tudo fique mais difícil e a gente tenha esses problemas que você está falando. Eu me perdi de novo. Não, mas são esses problemas que eles acabam gerando outros problemas, porque a gente resolveu da parte técnica. Só que é uma coisa muito nova que a gente tem que ensinar para a operação, para o atendimento, que o atendimento não são desenvolvedores. Sim. Né? Sim. A gente tem ainda o time de operação, que ele fica no meio do caminho entre atendimento e devs, né? Porque os devs aqui, eles estão aqui para codar na empresa, né? Eles têm que codar, não tem que ficar fazendo ajuste de prompt. Uma coisa que a gente demorou para resolver, o dev não precisa ficar testando. A gente tem uma etapa de operação justamente para isso. Então, beleza, a gente tem tudo bem estabelecido com a equipe técnica, a gente tem que ensinar a operação, que entende um pouco de tecnologia, mas nem tanto, e explicar para o atendimento, que tem que passar a entender. A gente não vai contratar um dev para fazer ele no atendimento, e nem sempre tem habilidade de comunicação, então tem que ensinar essa pessoa. E eu que lido com comercial, eu tenho que ensinar isso para o comercial também. Sim, eu acho que isso vale inclusive independente do nicho da empresa e independente do setor de atuação. Eu acho que é extremamente importante todos os setores entenderem não só necessariamente do produto, mas um pouco do mercado também. Né? Então, principalmente o pessoal de vendas que vai estar ali na frente, que vai ter que transparecer isso para o cliente, né? Que vai ter que mostrar o real valor daquilo que ele está vendendo. Quanto do pessoal que vai prestar ali o suporte, seja o CS, seja o próprio pessoal de suporte mesmo, que vai estar ali no dia a dia, basicamente. Então, até para poder guiar o cliente naquilo que talvez foi vendido, no que não foi vendido, no que é possível, no que não é possível, talvez até habilitando um upsell para o time de vendas também, e principalmente o time técnico, o time de produto, que vai entregar aquilo de fato. Então, eu acho que é muito importante, sim, toda a empresa estar bem imersa e com conhecimento, dados os níveis de cada setor, mas tendo um conhecimento, sim, do produto e do mercado. Sim. E antes de conhecer vocês, a gente tinha uma operação mais enxuta, que eu tocava ali o time de tech, a gente tinha 2 pessoas na época, o tamanho da empresa é diferente, né? Era diferente também nessa época, mas a gente se conheceu em um evento, né, da Stint, do Rodrigo Vincenzi e do Marcos Martins, que eu tava circulando ali, que me chamou, preciso que você conheça essas 2 pessoas aqui. Aí a gente conversou e a gente já tava enrolado com algumas entregas e procurando desenvolvedor. E a gente contratava desenvolvedor que entendia de N8N, por exemplo, que é o que a gente usa. E ele entendia de N8N, mas só de N8N. E os problemas que acontecem no servidor, no banco de dados, né? O cara subiu uma máquina lá, por exemplo, na Hertz, né, pra gente, porque ele aprendeu a subir. Né? Subir não tem mistério, mas depois operar ela, depois ajustar ela. Né? Clusterizar, por exemplo, as instâncias que a gente tem, né, para cada cliente, para que não caia tudo, enfim. Tem um monte de cuidado, um monte de problema que a gente estava tendo. Aí eu estava bem preocupado, eu contratava a pessoa e não funcionava. Eu estava contratando 2 pessoas por vez para ficar com uma e não funcionava. Não é? As 2 saíam. Aí, pois é, não funcionava, a gente perdia tempo, perdia dinheiro. A gente entregava, mas não tudo. A gente entregava as IAs mais simples, porque eu não conseguia parar mais para desenvolver. Eu estava ali com o time comercial. Sim. E só te cortando, complementando essa visão do Renan, ainda tem a questão também de não vocês saberem apenas resolver o problema, mas saber explicar para o atendimento o que causou aquele problema, qual foi a solução para ele, porque o atendimento tem que passar isso para o cliente. E igual você falou no começo, né? O cliente final, ele não tem um conhecimento técnico, ele nem deve ter. Não é a obrigação dele saber. Mas
se a gente consegue explicar isso para ele de uma forma didática, que ele entenda, isso aumenta o nível de consciência dele e naturalmente aumenta também a satisfação dele com o serviço, porque ele fala, cara, isso realmente está me atendendo, né? Então, esse conhecimento técnico de também saber passar o que aconteceu, né, por trás ali das grades, né, por trás no background ali, isso facilita muito em todas as etapas da nossa operação, né? Desde a questão de você ter um técnico bom, que sabe resolver aquele problema e conseguir passar isso de uma forma eficiente para que chegue no cliente, né? Passe pelo atendimento, chegue no cliente de uma forma que ele entenda aquilo e fala, não, tudo bem, é ótimo, eu vou seguir com isso daqui. Porque uma coisa que, só para fechar, né? Vocês falaram, o Renan comentou a questão que desconecta o WhatsApp. E quando desconecta o WhatsApp, o cliente fala, a IA está bugado. Né? A IA bugou, a IA não está funcionando. De fato, não está funcionando, mas o porquê mas não sabe. E aí vai lá, conecta o WhatsApp, pum, já voltou a funcionar, já está tudo 100%. Então, é ter essa percepção para o cliente, né? Do porquê que desconectou. Cara, você teve casos, né, com a gente que o cliente, sem querer, desconectou a IA lá no próprio WhatsApp dele. E aí, pô, gente, mexi aqui, não está funcionando. A gente vai lá, conecta rapidinho. Então, saber, né, isso acaba auxiliando muito, né? Sim. E um ponto interessante também não é só necessariamente resolver o problema também, mas conseguir prevenir esse tipo de problema, né? Então, esse é um valor muito grande que a gente traz com a nossa bagagem, né, de quase uma década já trabalhando diretamente com tecnologia hard code. Então, isso faz muito sentido porque... Posso dizer que um malefício, né, que essa onda de low code e vibe coding que trouxe, é as pessoas acabarem esquecendo desses fundamentos que são importantes, né? Então, tu prevenir a coisa faz muito sentido. E um outro ponto também que a galera acaba esquecendo e não dando a devida atenção nesse ponto é a questão da velocidade na identificação do erro, né? Igual tu comentou, Renan, no processo de WhatsApp, de uma simples mensagem que você envia, você passa por 3, 4, 5 provedores, são muitos processos diferentes e muitas vezes quando alguma coisa quebra, que o cliente chega simplesmente falando, a IA parou de responder. De fato, ela parou de responder. Agora, podem ter N causas, N itens que podem ter causado isso. E como foi arquitetada a coisa e como foi construído vai impactar diretamente na velocidade que você vai conseguir resolver aquele problema, que é muito importante também. Sim. A gente tem até um caso de um amigo próximo nosso que ele trabalha numa rede que ele tem bastante funcionários, ele é um gerente, e ele fez um vibe coding de uma plataforma fenomenal. Ele falou, pô, o pessoal da gerência acima não quis desenvolver a plataforma, eu fui lá, eu fiz tudo no Lovable. Ele usou um mês. E esses dias ele precisar fazer um update. Aí... Esses dias ele começou a mandar mensagem desesperado. Cara, meus vendedores entraram na plataforma, não sai mais da tela de login. Fica 5 minutos carregando o login, qualquer página demora 2 minutos para carregar. E ele até deu acesso pra gente, a gente foi dar uma olhada. Eram erros muito básicos, que o pessoal não se preocupa em aprender os fundamentos. Então, a pessoa não se preocupa em aprender os fundamentos básicos, nem de programação, mas de como funciona um sistema. Hoje ela tem acesso a plataformas de vibe coding, a LLMs, então ela desenvolve muito rápido e isso vai até certo ponto. Não é escalável, não funciona com muitos acessos e volta lá naquele ponto que o Renan falou. Você contrata uma pessoa que sabe N8N, é como você contratar uma pessoa que sabe o vibe coding. Às vezes ela não sabe a infraestrutura. Um grande problema que esse cara tinha era no banco de dados. O banco de dados não estava bem dimensionado e era um problema bem simples de ser resolvido. Então, como o Gabriel falou, a gente está tendo acesso muito fácil a essas plataformas, a gente está desenvolvendo coisas muito rápidas, porém a gente precisa trazer a bagagem, precisa trazer os fundamentos, precisa trazer os conceitos para evitar esses problemas, para prevenir. É sempre melhor você prevenir do que ter que responder o cliente que está mandando mensagem desesperado falando que não responde. Exato. E só um adendo nesse caso aí também desse amigo nosso que o Lucas comentou. Teve um mérito sim, foi muito legal a plataforma, o resultado que ele conseguiu atingir ali de imediato. Mas além desses problemas póstumos que ele teve ali, toda essa plataforma foi desenvolvida em cima do banco de dados que a gente arquitetou. Então todos os dados já estavam sendo salvos num formato que habilitou ele a criar aquela dashboard e aquele front, digamos assim. Né? Então tem vários pontos aí que de fato precisa prestar atenção no momento de construir uma solução. Sim. E pegando essa parte que você falou, né, de desenvolver soluções, a gente já pode ir até para a parte de soluções novas que a gente começou a desenvolver. Porque antes,
a gente tinha uma IA de prospecção ativa e a gente vendia apenas isso, e hoje a nossa empresa está muito robusta e a gente tem diversas soluções que a gente consegue agregar ali para os nossos clientes para solucionar diversos problemas deles. Não só agora a parte de vendas, né, na questão da prospecção ativa, mas na parte de vendas ali de atendimento ao cliente, de suporte, de FAQ, de fazer uma pré-qualificação, né, de fazer a integração com o CRM, de criar uma dashboard, de dar dados para esse cliente, né? Então fala um pouquinho mais aí sobre essas novas soluções. Tá, então a gente começou a identificar alguns gaps nos nossos clientes. O cara, ele contratava uma IA de atendimento, ele recebia 1000 leads e ele atendia eles. Porém, depois que esses leads eram transferidos para o humano, não convertia por algum motivo. Pô, esses leads estão desqualificados, a IA não está qualificando direito? Não necessariamente, seu time comercial não é um time bem preparado. E a gente começou a desenvolver ferramentas para ajudar o cara, no geral, a vender mais e não só a atender mais. Então a gente desenvolveu uma ferramenta de tracking. Essa ferramenta hoje a gente tem uma base de lead score, que é um conceito meio geral. Esse lead score não é um conceito que a gente criou, é um conceito geral de marketing e vendas. Então a gente faz o tracking do lead score do cara, a gente identifica a intenção dele, se ele realmente quer comprar, se ele quer só saber um preço. Às vezes, se ele passou pelo processo de qualificação e aconteceu alguma coisa que ele parou de responder, então o time comercial do cliente, ele consegue acessar diretamente a plataforma e entender qual lead ele precisa fazer mais follow-up, qual lead está mais propenso a comprar, qual lead ele não precisa perder tempo porque o cara só mandou 2 mensagens perguntando o preço e nunca mais respondeu nada. Então a gente está desenvolvendo diversas ferramentas para ajudar nesse processo de vendas no geral e não só atender mais leads, porque não adianta você receber 5.000 leads, responder 500 e vender 5. Você precisa ter uma conversão boa, uma taxa de conversão boa, e para isso tem N coisas. Não é só atender rápido, não é só atender com IA, não é só oferecer um bom atendimento, você precisa saber fazer um bom follow-up. Um follow-up também foi uma das ferramentas que a gente mais gastou tempo desenvolvendo, né, eu e o Gabriel. Que não é um follow-up simples, né? É um follow-up dinâmico, inteligente. Exatamente. Não é um channel também. Então, WhatsApp, ligação, e-mail. Isso é fantástico, a gente vai se aprofundar nisso. Não é um follow-up que ele mandou e você tá ainda na conversa aí dali 24 horas. É um follow-up que ele entende quais foram as últimas mensagens. Ele é omnichannel, como o Gabriel falou, então ele responde e-mail, ligação, WhatsApp. É tudo configurável de uma maneira simples. Uma pessoa da nossa equipe de atendimento consegue configurar um follow-up, por exemplo. E, cara, isso aumenta muito a sua taxa de conversão. Então, se o lead fala, por exemplo, eu não vou comprar essa semana porque eu gastei R$1.000 que meu carro quebrou. Você configura um follow-up para dali uma semana a IA vai mandar, e aí, você conseguiu resolver o problema do seu carro, deu tudo certo e tal. Isso muda completamente. A gente está desenvolvendo bastante ferramentas para melhorar o processo de vendas no geral. Porque tem dois lados que a gente precisa resolver, né? Tem um lado que a gente consegue resolver de tech, que é o que a gente está fazendo, mas tem um lado que é o humano também. E a Ultra tem esses dois lados, né? Tem treinamento comercial. Só que quando a gente cria ferramentas, essas soluções de tecnologia, sai mais barato para o cliente. Para a gente sai muito caro no início, por isso que a gente oferece para vários clientes, mas é uma barreira de entrada menor para os clientes. E algo que a gente não vê no mercado, porque, assim, oferecendo com a velocidade e até com os valores que a gente está trabalhando, porque o mercado ele faz de maneira customizada. O que a gente está fazendo aqui, a gente está entendendo as dores do nosso cliente, a gente está criando uma plataforma para atender todas essas dores do nosso cliente e ela já está pronta, né? Então a gente une todas essas tecnologias em prol das vendas do nosso cliente e também o nosso time comercial para dar treinamento para fazer a venda para ele. Porque a nossa IA até pode vender para ele, mas se for um ticket alto, a taxa de conversão é baixa. Mas aí quando tem o sucesso dessa operação, o cliente não vende, porque ele nunca teve sucesso na operação comercial. Exato. O atendimento dele nunca foi tão bom. Exato. Então chega a pessoa falando, eu quero comprar. Aí demora 2 dias para responder. Acabou com todo o processo que a gente teve. Acho legal isso que a gente está construindo com base na necessidade dos nossos clientes. A gente não está nichando ainda, quer dizer, nichando para quem aparece no nosso time, mas a gente está escolhendo muito bem, né, as soluções que a gente desenvolve. Cara, isso do follow-up que vocês fizeram é fantástico. Você está falando com o cara está ocupado, o cara está num podcast, aí o telefone dele toca. 1 hora depois, te liguei. Ele sabe que é uma IA. Cara, isso é fantástico. Sim. E uma solução dessa, que a gente usa internamente, é o que vende a gente próprio, né, quando o lead chega por esse caminho. Exato. Vocês até comentaram em outro bloco que rolou aqui, que é muito importante vocês serem o próprio case, né? Nós somos o maior case. Exato. A gente usa todos os nossos recursos. Exato. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante porque mostra, acima de tudo, que
a gente confia no que a gente faz, né? Isso é a premissa básica. Se uma empresa não usa a própria solução dela, sendo que ela tem essa necessidade, cara, nem você acredita no teu próprio negócio. Ela está experimentando, por que eu vou né? acreditar? Inclusive, Exatamente. na operação, chegam clientes pra gente falando, logo no começo, na reunião de kickoff, ele fala, cara, eu quero uma IA igual a de você. Aí fala, não, Isso é legal. Mas é uma IA igual a nossa que você vai ter, né? Não é diferente. Então você vai ter, de fato, a mesma IA. A gente vai mudar a configuração, porque ela não vai falar da Ultra, ela vai falar do teu produto, vai falar do teu serviço, da tua empresa, né? Mas é a mesma IA, né? São, de fato, tudo que vocês desenvolvem, que a gente utiliza aqui, que a Ultra fornece, a Ultra utiliza para aquisição de cliente também e para melhoria de processos e para dados e informações, né? Sim, e pegando um ponto, inclusive, que o Renan falou, já está muito conhecido, digamos assim, né? Toda a questão de atendimento, de qualificação, etc., follow-up e tal. Só que daí quando chega na parte do humano, às vezes trava, né? Então, a gente também desenvolveu soluções para, obviamente, se uma venda é mais high ticket, ela acontece em call e tal, a pessoa não vai optar por uma IA realizar a venda 100%, vai ter um humano ali, só que ao invés de ser só o humano, a gente traz um assistente de IA. Então, depois da call, por exemplo, aquele closer, aquele vendedor que realizou aquela reunião, ele vai ter um relatório completo de se ele seguiu o script, quais objeções ele contornou, quais ele não contornou, como que ele pode fazer numa próxima, num momento melhor. E isso não só pós, mas antes também, né? A gente sabe que um ponto muito importante no processo de vendas é a questão do rapport, né? E não foi o closer que conversou com o lead, foi a IA. Então, ela já traz também um relatório, um resumo ali de tudo que foi falado, todas as especificidades daquele lead, para que o closer já chegue municiado na reunião, né? Então, a gente, além de cobrir tudo aquilo que a IA consegue cobrir, a gente ainda auxilia o humano quando ele precisa entrar. Que é o papel que a gente acredita da IA, né? O slogan da empresa é tornar a sua empresa com superpoderes. A gente nunca usou o termo de substituir os humanos. A gente nunca fez anúncio de falando que os empregos vão acabar. O nosso posicionamento é de dar superpoderes. Eu queria só dar um passo atrás para explicar um pouco como que a gente entrega tão rápido e a complexidade que tem em entregar tão rápido. Esses dias um colega meu empresário que vende IA também, ele falou, quanto tempo você demora para criar uma IA? Eu falei, eu não faço a menor ideia. Eu sei que a gente entregou quase 30 IAs no mês passado ou retrasado, né? Eu sei que a gente entrega por mês, mas assim, se o time estiver ocioso, poderia entregar em um dia, né? Então, a gente, quando trouxe vocês, né, aqui para a nossa realidade, vocês vieram de um mercado mais estruturado, um mercado de desenvolvimento norte-americano, que vocês tinham ali um processo específico para trabalhar, vocês tinham tempo para trabalhar naquilo. Quando a gente trouxe para cá, a gente pensou, vamos usar a metodologia ágil. Pô, mas peraí, cara, precisa de ter tanta gente aqui, olha o dinheiro que a gente recebe, não tem recursos para isso. Sim. Eu não estou falando de um software que a gente vai desenvolver de R$500 mil, de 200 mil, que a gente vai ter 6 meses para desenvolver, 1 ano para desenvolver. A gente está falando em desenvolver, a gente já desenvolveu em 7 dias. Né? Desenvolver, na verdade ele ainda tem uma IA em 7 dias, mas desenvolver para ele uma operação inteira rodando, cara, em 20 dias. A gente só coloca em 30 dias que é para dar tempo da gente apoiar ele em tudo que ele precisa, mas a gente entrega muito rápido. Então, eu queria até que vocês comentassem o que a gente mudou, o que vocês sugeriram a gente mudar a nível de processo para que a gente entregasse tão rápido, porque a gente não tem muito tempo para desenvolver prompt, Sim. não tem muito tempo para testar IA, não tem muito tempo para o cliente testar IA, a gente tem que ensinar muitas vezes o cliente a testar IA. Aí eu acho que por isso que o meu colega ele falou, cara, quanto tempo vocês entregam? E ele entrega em 60 dias, né, na área de educacional, está tentando diminuir. Uhum. É complexo, cara. Eu acho que o maior triunfo nosso foi conseguir entregar tão rápido com pouco recurso. Que eu entendo que para o nosso cliente é um recurso importante para ele, mas a quantidade de pessoas e o que é envolvido do nosso lado, a margem ela é boa, mas ela não é tão boa quanto se fosse uma IA mais simples. A gente tem muito recurso. A parte de infraestrutura, cara, depois vocês falam um pouco sobre isso, cara, fantástica. A gente tem muita coisa rodando ali de checagem, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Eu acho que o começo para a Ultra começar a acertar veio antes da tecnologia. A primeira coisa que eu tentei reforçar com você, com o Linic, que a gente precisava resolver, era uma coisa simples, que era as solicitações. Então chegava um cliente novo, ele tinha uma solicitação, quero fazer um ajuste. O processo de fazer uma solicitação para o time técnico estava errado já. Então a gente começou arrumando lá de baixo.
Não adianta você querer chegar a implementar uma super tecnologia se o seu time comercial não sabe que você tem aquela super tecnologia para vender e ele vende outra coisa nada a ver. Então, a gente começou pelas solicitações, a gente implementou um processo, a gente usa o ClickUp, né, para fazer a gestão das nossas tarefas. A gente criou um formulário que o pessoal pode ir lá, selecionar qual é o cliente, qual o tipo de solicitação, fazer uma descrição melhor. A gente tinha feito também um agente GPT que ajuda a fazer descrições. Então, começou por aí, em acertar as solicitações. A gente começou a padronizar a qualidade das entregas, né? Exatamente. E você fazer uma boa entrega é muito mais sobre alinhamento de expectativa do que sobre ter um super produto. Porque se o cara espera um produto básico e você entrega um produto básico, você cumpriu em 100% a sua solução. E ele fica feliz. E ele fica feliz. Você não precisa entregar um produto avançado para o cara que sabe que vai receber o básico. Então, a gente começou por aí. Alinhamento de expectativa com os clientes, solicitações sendo criadas de maneira mais efetiva. A gente começou a fazer um processo de testes, tirando os devs do processo de teste. Uma coisa muito comum no mundo do software é ter os QAs, né? Que são o pessoal da qualidade. Quando você desenvolve uma feature, você não é o cara que vai testar ela. Porque você está o dia inteiro olhando para a mesma tela, fazendo o mesmo teste, a mesma requisição. É muito enviesado. Você está totalmente enviesado. Você sabe o happy path, o caminho feliz que vai dar certo. Então a gente colocou outras pessoas para fazer os testes. Isso melhorou também bastante. A gente começou a pegar muito mais bugs, mais ajustes antes disso ir para o cliente. Porque se isso vai para o cliente, gera insatisfação. Se a gente pega isso no nosso time, no nosso prazo, não tem problema nenhum. A gente faz o ajuste e manda para o cliente, ele fica muito mais satisfeito. E partindo disso, aí sim chegou na tecnologia. Então, primeiro a gente resolveu a nossa infraestrutura. Antes a gente tinha um servidor bem básico, a gente tinha umas instâncias do D920 bem desatualizadas. Hoje a gente usa código também para fazer as IAs, mas alguma parte delas para clientes mais sofisticados. Não é todo mundo que precisa de uma implementação em Python, em LangChain super avançada. A gente mudou isso, a gente separou os nossos servidores, a gente fez um sistema de clusterização. Alguns clientes que têm mais requisições, eles têm seu servidor dedicado, outros não. E tudo isso entra na parte de precificação, de planos. Com isso também a gente conseguiu gerir os nossos tokens e o nosso custo por cliente. Então trouxe uma otimização na precificação, porque a gente sabe exatamente quanto cada cliente gasta e quanto a gente tem de lucro com cada cliente. E antes, muitas vezes o cliente estava gastando mais do que ele paga, porque não tinha esse acompanhamento. E aí depois foi para a parte de implementar agentes melhores, prompts melhores. A gente gastou muito tempo. Toda vez que sai um modelo novo, a gente gasta um bom tempo lendo a documentação, fazendo todos os testes com com as novas diretrizes, né, da OpenAI, do Cloud, de qualquer IA que a gente vai utilizar. Acho que o processo geral foi esse. Assim, desde lá atrás das solicitações até gastar muito tempo com o Gustavo, até ele já recentemente, quando saiu um modelo novo da OpenAI, que era o 4.1, mudou bastante coisa no prompt. E o Gustavo passou uma semana inteira, todo dia, fazendo testes. Pegava o mesmo produto e fazia 10 prompts diferentes para aquele mesmo cara, até achar um modelo que funcionava melhor, lendo a documentação, lendo os fóruns. Então, a gente preza muito pela qualidade. Essa é uma coisa que a gente está tentando melhorar em todos os clientes. Alguns são mais difíceis, porque eles são produtos mais sofisticados, com mais integrações e tal, então a gente tem que gastar um tempo maior. Mas é assim que a gente conseguiu começar a arrumar as coisas para ter uma entrega mais rápida. Padronizar muita coisa, automatizar muita coisa. A gente é uma empresa de IA, então a gente tem que ter muita automatização interna. Tem que ter muita IA interna. Não tem como você vender IA e não utilizar no dia a dia. Então a gente começou a implementar muita coisa para automatizar o nosso trabalho e agilizar tudo, assim. Um ponto legal também e mais geral, nesse caso, né? Eu contextualizando também um pouco, eu conheço o Lucas tem mais de 10 anos aí. E apesar daquilo que você falou, Renan, de a gente já ter vindo do mercado norte-americano, o europeu também, de um processo muito mais organizado, isso é verdade. Mas lá no começo a gente foi quase que forjado no aço, né? Então a gente aprendeu muito sobre negócios e processos e não só sobre tecnologia, né, em si. E eu acredito que isso soma muito na nossa visão, né? A gente tem sim muito know-how técnico da coisa ali na prática, mas um pensamento que a galera técnica falha muito hoje em dia, no geral, além da comunicação, né, pelo próprio perfil já ser um pessoal um pouco mais fechado, é meio que focar 100% na parte técnica, esquecer que a tecnologia, por mais incrível que seja, ela é um meio, né? Então, tu tá construindo um produto para um fim, ele precisa atingir um resultado, né? No final do dia é sobre negócio, sobre processos e sobre pessoas. Então, muito do nosso passado, do que a gente já passou a gente já trabalhou em ambientes extremamente caóticos no começo e isso foi extremamente positivo pra gente poder ter essa experiência de
olhar para o negócio, olhar para o processo e para as pessoas e entender a tecnologia como um meio. E aí sim a gente se especializou nesse meio que é a tecnologia. É para isso que existe a figura do Project Manager, do Product Owner, né? Porque o cara de negócio, ele não quer falar com o dev. Porque ele sabe que o dev vai falar pra ele, não, isso é impossível, não dá pra fazer nesse E o dev também não quer falar. E o dev não quer falar com ele, porque ele vai chegar e vai falar, eu quero fazer um negócio mágico, que vai ter 1 bilhão de usuários. E o dev vai pensar, meu Deus do céu, quanta instância eu vou Mas só ter tem um que fazer. problema em falar, perguntar ao Lucas se dá pra fazer certa coisa, né? Teve uns o nosso casos. time, né? Nosso time, Lucas, dá pra fazer tal coisa? Dá. Dá pra fazer, não quer dizer que a gente tem que fazer. Exatamente. Vai perguntar logo pro Lucas. Se perguntar se dá pra conectar um AI com um micro-ondas, ele vai conectar pro cliente e o cliente vai ver lá no visor dele. Vai sair o misto quente já. Tem que ter cuidado. Já vai cair na mesa dele. Porque isso é verdade. Porque, e é um ponto que a gente comentou da questão do usuário final e de entender muito de negócios e de pessoas faz essa diferença. Porque os nossos clientes, né, eles não têm esse conhecimento. Então, eles perguntam no chat GPT, igual já aconteceu, tem como fazer isso? Ele, olha, cara, eu perguntei no chat GPT e tem como. E aí o Renan até brincou uma vez, se perguntar pro chat GPT se você tem como fazer um foguete, ele vai falar que dá. E eu mostrei o print da resposta do que ele falou. Ele mandou o print. A resposta era assim, eu acho que você não vai conseguir, mas caso você queira tentar, aí falou. Aí mandou um passo a passo pra montar um foguete. Sim. Então, assim, dá pra fazer um monte de coisa? Dá, mas a gente tem que ver o que é viável, né? Tanto para a gente operacionalmente, quanto o que faz sentido para o cliente, porque é um pouco que você falou agora do Product Manager, né, e do Product Owner, porque um vai dar a ideia para o outro, né? Só que se aquela ideia é funcional ou não, tem que ter um monte de diretrizes ali para ver se faz sentido ou não. Volta no alinhamento de expectativa, né? Isso. É muito difícil ali a comunicação, que a gente tem que mudar várias coisas. Por exemplo, a gente quer incluir muita tecnologia, muita qualidade na nossa entrega. Só que, de novo, né, apesar do valor investido no nosso cliente muitas vezes ser algo importante para ele, para o mercado não é, mas às vezes para o cliente é pesado, ele não tem a noção do quanto é gasto. Então a gente tem que ter um cuidado ali de como que a gente faz isso se pagar. Aí a gente olha para a estratégia de vendas, a estratégia ali do financeiro, a gente começou a fechar projetos semestrais, projetos com pagamento anual, que a gente conseguia usar o fluxo de caixa de maneira mais estratégica. Tudo isso para não reduzir a qualidade de entrega do nosso cliente, porque isso é o nosso diferencial, a gente se posiciona dessa maneira. E aí quando a gente entra nesse nível de profundidade, eu tenho que passar isso para o meu comercial. Né? Eu achava muito difícil no início da gente deixar alinhado o que a gente desenvolve lá, né, com desenvolvedores, principalmente quando eu e o Lucas a gente junta em call, a gente quer desenvolver produto e eu não posso desenvolver produto tão rápido como antes, porque eu tenho que passar até para o meu financeiro, ele tem que saber o que está sendo entregue, porque as informações chegam no meu financeiro e não passa por mim, não passa pelo Linux, e o comercial tem que saber vender, senão vende errado, entrega demais, como já aconteceu algumas vezes, a gente entrega. Então a gente fica um pouco mais, fica menos rápido, né? A gente está falando de features, a gente acabou indo pro outro caminho, mas dá vontade de criar muita coisa, né? E quando a gente cria alguma coisa, a gente tem que pensar que é um atendimento que não entende tanto de AI, é uma pessoa ali de processos que ela não, de operação que ela não entende tanto assim de AI, entende um pouco mais. Então tem toda uma cadeia de informação que a gente tem que passar ali. Porque a empresa ela é um organismo, ela tem que funcionar sozinha, sem que dependa da gente. Agora a gente está conseguindo isso. Né? Não são só vocês dois que desenvolvem sozinho, né? Tem um time por trás que não tem essa senioridade de vocês, mas enfim. Então é complexo o que a gente está tentando fazer sem precisar mexer no preço do mercado. Né? Sim. E agora, pessoal, já indo para o final, vamos falar um pouco sobre o que a gente pensa no futuro da Ultra. Apesar de os últimos 3 ou 4 meses a gente mudou muita coisa, eu quero falar um pouquinho sobre o que a gente planeja, pelo menos até agora, fazer no futuro. Eu e o Lucas, a gente tem uma questão aqui que eu vou revelar, que o Lucas ele quer ir para a linha de SaaS, que a gente tem muita solução já muito boa, que funciona bem para a gente. E eu acho que as pessoas precisam de gente com SaaS, né? com o sistema. Porque a nossa IA de prospecção, a gente não oferece ela para o nosso cliente operar. É o nosso time que opera. Só que a gente está desenvolvendo muita coisa boa. E quando a gente desenvolve algo bom, que uma pessoa do nosso atendimento que não é de tech, ela consegue usar,
Aí eu começo a pensar que a solução tá boa sim para a gente abrir para o mercado. Então o que eu estou querendo dizer é que muito em breve, a gente está muito próximo, né, de possivelmente abrir para o mercado, já que a gente abre para o mercado a nossa operação de BPO comercial, a gente abre para o mercado o nosso vendedor, o nosso SDR, a gente vende tudo isso, por que não vender mais uma coisa que está funcionando para a gente? Sim, né? sim. Eu acho que isso foi um exemplo muito bom da dashboard que a gente desenvolveu recentemente. A gente tem uma dashboard interna que o cliente tem acesso, que ele consegue ver todos os números que estão conectados, todas as mensagens, consegue fazer gestão dos leads. Tem até um mini CRM ali para clientes que não tem CRM próprio. Sim, que fantástico. Então, às vezes o cara ele não tem CRM, ele nem sabe o que é CRM. E ter ali um CRM básico que seja, já ajuda muito na operação dele. E recentemente a gente começou a forçar muito isso nos clientes. Então eles pediam um exemplo de conversa e tal, a gente falava, entra na Dash, tá tudo na Dash, tudo na Dash. E o time de atendimento começou a utilizar mais isso e conseguiu utilizar. E então é um bom sinal de que esse produto tá ficando maduro e tá próximo de ser aberto pro mercado. Porque quando eu e o Gabriel usamos, a gente desenvolveu, a gente sabe usar. A gente pode desenvolver um sistema super complexo, a gente vai saber de cabo a rabo, porque a gente que fez. Quando as pessoas de fora, as pessoas que não têm tanto conhecimento em EA e Tech, começam a conseguir utilizar, isso é um ótimo sinal. E eu acho que a gente está chegando próximo desse estágio da gente conseguir começar a vender essas ferramentas. E só complementando essa parte da dashboard que você falou, os clientes, eles gostam muito, e eu sei que eu faço mais parte da operação, né? Eles gostam muito pela simplicidade e facilidade de usar. E, inclusive, um dos pontos que os clientes trazem pra gente é a questão, cara, e se eu quiser responder um contato ali rapidinho, eu consigo pausar e, cara, ele tem um botão muito intuitivo que tá lá, on-off. Ele clica, a IA para de responder, ele conversa, depois ele clica de novo, a IA vai pegar aquele contexto e continua a conversa de onde parou. E isso é fantástico. E os clientes gostam muito disso, porque é simples e porque é eficiente. E porque dá autonomia para ele também. Exato. Né? IA, por se tratar de algo novo, às vezes a galera fica com receio. Né? Puxa, e se falhar, e se acontecer tal coisa, e se responder errado, o que acontece? Então, com isso, a gente dá total autonomia pro cara. E essa parte de responder errado é uma objeção muito comum, porque quando a gente cria IA, a gente monta um playbook de vendas, né, uma estrutura ali que a IA vai consumir dessa base. Só que não tem como a IA saber tudo. Então tem muitos casos que a IA vai aprendendo no dia a dia e questões até mesmo que o cliente não lembrava de passar pra gente, algumas situações, e quando ele vê que tem uma situação nova que talvez ele não tenha passado pra gente, ou não tenha aplicado na IA, ele consegue pausar, responder a pessoa ali sobre isso e depois voltar. Ou o atendente dele também pausar, conversar ali e depois voltar para a IA. Então isso daí ajuda muito, né? E para os clientes que são mais leigos ainda, a gente também já envia direto para o WhatsApp deles. Sim. Então a IA conversa, qualifica, faz todo ali um atendimento e manda uma rotatividade ali para os vendedores dele. Olha, esse lead aqui o Renan está qualificado, esse daqui é o Lucas. Então ele vai fazendo a rotatividade para cada um dos vendedores. Isso facilita muito o dia a dia, porque o Lucas até falou no outro podcast, né, que aqui é muito utilizado o WhatsApp. Sim, né? sim. E muitos clientes nossos querem tudo dentro do WhatsApp. E facilita muito você ter tudo no WhatsApp e também a dashboard para fazer esse acompanhamento. Sim, sim. Excelente, turma. Vamos encerrar porque a gente tem um evento ainda pela frente, que está levemente atrasado. Pessoal, agradeço por vocês terem vindo lá de São Paulo para ficar hospedado em frente à praia, que eu sei, aproveitado esse sol. Eu sei que foi, foi difícil para vocês. Obrigado mesmo, gostei muito do papo. Queria que a gente tivesse as calls que eu tenho com o Lucas e com o Lineker de 2, 3 horas. Mas nosso tempo acabou, então muito obrigado, tá, gente? Gostei muito do papo. Obrigado, pessoal. Um grande abraço aí, vamos aproveitar o evento. Boa, vamos pra cima. Tchau, tchau.